Abra sua Bíblia. Vamos fazer uma leitura que está no livro de Lucas, Lucas capítulo 10 e versículo 38. Lucas 10, 38. Quem tiver a Bíblia pode acompanhar a leitura no telão lá em cima. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Só até isso, só essa leitura. Vamos poder sentar, a igreja pode tomar seus assentos. Glória a Deus. Meus irmãos, o Evangelho de Lucas é interessante, que ele é o único evangelho que abrange mais o papel da mulher. E a gente vê isso em algumas passagens, né? Por exemplo, é o Evangelho de Lucas, né? Que ele relata ali, Maria, que foi a mãe de Jesus, né? A mãe terrena aqui. É Lucas que relata também o cântico de Maria. Amém? É Lucas que relata também, quando você vai ver isso no capítulo 8, que o ministério de Jesus é o que? Era itinerante. Eu já falei isso aqui, né? Que Jesus iria de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. E Lucas é o único evangelista que fala que havia um grupo de mulheres, e ele cita 3 mulheres: Maria Madalena, Susana e Joana, e ele fala, né, entre outras, entre muitas outras, que ajudava Jesus aonde quer que ele fosse, aonde quer que ele estivesse. Ajudava de que jeito? Inclusive com manutenção, com alimentação, hospedagem, até com recursos mesmo financeiros. Então Lucas ele dá essa ênfase ao trabalho das mulheres, ao ministério das mulheres, de acolher Jesus, de ajudar Jesus, de cooperar com o ministério de Jesus. Amém? Bom, e Lucas aqui é o único entre os evangelistas também que faz esse relato que nós lemos, que diz que ia indo Jesus e os seus discípulos, né? E entrou numa certa aldeia. Aqui ele não fala qual era a cidade, ele não fala qual era a aldeia, mas analisando os outros textos, os outros evangelistas, vamos ver que Marta e Maria é aquela mesma família de Marta, Maria e Lázaro. Lembra dele? O Lázaro que foi ressuscitado de 4 dias depois de morto. Então é a mesma família. Jesus sempre se hospedava na casa dessa família. E eles moravam onde? Em Betânia. Lucas aqui não fala que entrou numa certa aldeia, mas aqui a gente deduz, claro, pelos outros textos, que se tratava ali da cidade de Betânia. Bom, então no versículo 38 que lemos, diz que: e aconteceu que, indo eles quem? Jesus e os seus discípulos. Quantos eram? 12 discípulos, né? Entrou Jesus numa aldeia. Qual aldeia? Betânia.
Betânia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Amém? Então Marta, nós podemos deduzir aqui, eram três, né? Marta, Maria e Lázaro. Podemos deduzir aqui que talvez a Marta fosse a mais velha, porque o texto diz que foi Marta que recebeu Jesus, foi Marta que convidou Jesus, que acolheu Jesus. Então Marta, foi quem tomou a iniciativa. Podemos dizer que era a casa de Marta, Mas Lucas ainda diz que a sua irmã, chamada Maria, assentou-se aos pés de Jesus. Marta, então, o texto, vamos entender aqui o texto. Marta convida Jesus para vir à sua casa. Ele estava de passagem. Jesus tinha suas necessidades, tinha sede, tinha fome, não só apenas Jesus, mas também os seus discípulos. Jesus estava indo aqui para Jerusalém. Ainda tinha uma boa, de Betânia até Jerusalém, ainda tinha uma boa caminhada. Marta generosamente acolhe Jesus, convida Jesus para entrar na sua casa, para ali descansar, receber uma refeição, tomar água, E Marta, então, ela acolhe Jesus e os seus discípulos exatamente com esse objetivo: atender a Jesus e os seus discípulos nas suas necessidades. E ela, com essa preocupação, logo que Jesus entra em sua casa, ela deixa Jesus com Maria, acompanhada de Maria, e ela começa a fazer ali, a preparar a recepção, a comida. E fazer comida eram para quantas pessoas? 13, Jesus mais 12. Vocês são mulheres, vocês sabem, Se de repente vocês recebem uma visita de casa de 2, 3 pessoas, e a hora do almoço, você tem que preparar. Você não estava preparado, você tem que correr e preparar alguma coisa, não é isso? E hoje é muito prático, Tem comidas, semi-prontas, tem um micro-ondas, tem um monte de recurso hoje que facilita. Mesmo com todas essas facilidades, as mulheradas entendem melhor isso, Elas ficam meio assim quando recebem uma visita que não está agendada, que não está preparada. Ela sabe que ali tem que correr para preparar alguma coisa, não é verdade? O contexto aqui é diferente. Naquela época não tinha nada disso, não tinha nada, O fogo era lenha, Até acender a lenha, até preparar, e eram 13 pessoas para comer. Então ia dar bastante trabalho. E na casa estavam, no momento, apenas as duas irmãs, Marta e Maria. Maria foi quem convidou Jesus. Talvez ela tenha assistido a responsabilidade de preparar tudo, de ajeitar tudo. Então Maria começa a correr para lá e para cá, preparando o quê? A comida, o almoço. Não sei se já era 2, 3 horas, o texto não diz que hora que era. Mas Maria ali tem uma grande preocupação, Marta tem uma grande preocupação de preparar ali o que tinha que ser feito. Mas, enquanto Marta estava com essa grande preocupação, Maria, diz o texto, que assentou-se aos pés de Jesus.
Com que propósito? Com que objetivo? Diz o versículo 39, que ela sentou-se aos pés de Jesus para ouvir as suas palavras, para aprender de Jesus, para receber de Jesus algo ali, porque Jesus sempre tem algo importante para nos entregar, não é verdade? A palavra de Jesus é uma palavra preciosa, a palavra de Jesus é uma palavra verdadeira, a palavra de Jesus também é alimento, amém? A palavra de Jesus nos enriquece, a palavra de Jesus nos traz esperança, a palavra de Jesus nos traz alegria, a palavra de Jesus nos dá uma visão do alto. A palavra de Jesus, ela é tão importante, tão valorosa, que quando recebemos a palavra de Jesus, nada mais importa a não ser a sua palavra. Amém? Maria sabendo disso, ela fica ali pertinho de Jesus, se senta com Jesus e começa a ouvir a Jesus. Quem veio ouvir a Jesus essa noite? Jesus está falando com você, amém? Porque a palavra é do Senhor Jesus. Aqui está a palavra do Senhor, amém? Maria está atentamente ouvindo os ensinamentos de Jesus. Maria está atentamente recebendo o Evangelho de Jesus, e o Evangelho é as boas novas. Maria está ali unicamente preocupada em receber o melhor. Porém, Marta estava com outra preocupação. Marta, ela tinha uma outra preocupação: preparar o almoço, servir a mesa, com as coisas ali da casa. Marta, ela se viu ali desesperada, porque estava sozinha e tinha muita coisa a fazer. Ela de repente vê Maria sentada lá com Jesus. E qual é a reação dela? Vamos ver o texto? O versículo 40 diz assim: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse, ela foi até Jesus e disse: Senhor, não te dá contas de que minha irmã está me deixando só no serviço? Jesus, você não está se dando conta, você não está percebendo que Maria, ela precisa me ajudar? Marta, ela foi questionar Jesus. Marta, ela foi perguntar a Jesus. E veja que Marta, ela fala Senhor, ela é respeitosa, fala Senhor, o senhor não se dá conta de que eu estou trabalhando aqui sozinha e Marta está aí? Deixa ela vir comigo. Você me dá licença, Jesus? Você pode me dar licença? Você fica aí com os discípulos e você libera Maria para me ajudar, Jesus? Porque tem muita coisa a fazer.
Maria. Jesus liberou? Não. Qual foi a resposta de Jesus? Versículo 41. E respondendo, Jesus disse: Marta, Marta, estais ansiosa e... Quantas pessoas não andam nos dias de hoje ansiosas e preocupadas com tantas coisas? Quantas pessoas estão ansiosas e preocupadas com coisas muitas vezes que não levam a nada, que não traz nada, que não contribui com nada. E Jesus disse: olha, uma só é necessário. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Jesus não liberou Maria. Jesus não liberou Maria. Marta, você está preocupada, Marta, com muitas coisas, com muitos serviços, mas só uma coisa é necessária, Marta. Maria escolheu a melhor parte, e não vou liberar ela não, ela vai continuar me ouvindo, amém? Quem quer continuar ouvindo Jesus aí? Dá um glória. Marta escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Maria escolheu a melhor parte, porque Maria entendeu que as outras coisas poderiam ser feitas depois, que os serviços poderiam ser, tem coisas que podem ser feitas amanhã, depois, mais tarde, mas ali era uma oportunidade única, peculiar. Jesus não era vizinho de Marta e de Maria, ele estava ali de passagem. Maria não tinha todo o tempo, toda hora, toda vez que ela precisasse, Jesus está do lado ali para Jesus ficar com Jesus. Maria entendeu que ela tinha que aproveitar aquela oportunidade da presença de Jesus, amém? É isso que você também tem que fazer. Aproveita a oportunidade que Jesus está aqui nesta noite e ouvir o que Jesus tem para dizer para você, e ficar não preocupado com as coisas lá fora, porque tem conta para pagar, porque tem que resolver isso, porque tem que fazer aquilo lá, porque isso e aquilo outro. Não, há momentos que você tem que parar e ouvir somente Jesus. Marta, meus irmãos, ela, humanamente, ela não estava errada. Aquela família era muito acolhedora. Vamos ver que sempre que Jesus passava naquela região, Jesus se hospedava nessa casa. Ocorre que Marta e Maria, ali elas estavam tendo ali uma perspectiva diferente. Enquanto que Maria estava querendo ouvir Jesus, aprender com Jesus, receber de Jesus, Marta, ela queria servir a Jesus com trabalho, queria servir a Jesus com a mesa que ele ia preparar, que também é importante. Mas nessa passagem, uma coisa entre muitas outras podemos aprender.
que primeiro, ou melhor, que o Senhor valoriza mais, né, a intimidade com Ele, o contato com Ele, que Ele valoriza mais quando ouvimos a Sua voz, quando obedecemos a Sua palavra, do que quando eficazmente fazemos alguma coisa, embora seja algo que precisa também ser feito. Ou seja, Jesus também aqui nos ensina que Ele se agrada mais quando nós temos uma intimidade com Ele, valorizamos mais estar perto dEle, do que quando fazemos uma obra com as próprias mãos, ou algo que venha contribuir. Porque a mesa, ela seria posta, o trabalho ali seria realizado, mas Maria, ela entendeu que primeiro ela precisava ouvir Jesus, receber de Jesus algo que pudesse ser proveitoso para a vida dela, para a alma dela, para depois ocupar-se com as demais coisas. E isso nos remete àquele versículo que é bastante conhecido entre nós: primeiro buscai o quê? O reino de Deus. Maria entendeu isso. Não, primeiro vou buscar a Deus, porque Jesus era Deus na terra. Primeiro ouvir a voz de Deus, primeiro obedecer a Deus, primeiro aprender com Deus, primeiro receber de Deus, depois eu vou tratar das outras coisas. Amém? Marta estava distraída, mas uma distração que era um serviço que não pode também ser desprezado, que era colocar a mesa, que era preparar a mesa, que era servir Jesus. Mas aí eu quero aqui abrir um parênteses, né? Que há pessoas hoje, muita gente que também anda distraído. Mas o que é pior, não é distraído às vezes servindo a igreja, servindo Jesus. Amanhã nós teremos aqui um trabalho coletivo de arrumação aqui, não é isso? De limpeza, preparação da mesa, não é verdade? É o que Marta estava fazendo, preparando a mesa. Amanhã vamos nos distrair aqui. Amém. É um trabalho que precisa ser feito, valorizado, que o Senhor também reconhece. Amém? Que o Senhor, só o Senhor recompensa aqueles que vêm aqui colaborar, ajudar, cooperar. É uma distração gostosa. Um passa o pano, outro lava as cadeiras, o outro, né? Depois tem aquela comunhão gostosa, preparando para o culto no domingo. Mas existe uma distração que é fora desse contexto. Existe hoje uma grande distração que é fora do serviço na casa de Deus. Existem muitas distrações, e hoje o mundo proporciona muitas distrações que nos afasta do tempo de comunhão com Deus. Quantos não preferem ir ao shopping do que vir à igreja?
Não que no shopping não seja, não possa, você pode ir. Mas estou dizendo que a pessoa às vezes vai no tempo de vir à igreja, deixa de vir à igreja para ir ao shopping. Mas existe uma outra distração, né? Tem a distração que a pessoa fica em casa, não, hoje tem um programa favorito, não é verdade? Estou de boa, vou deixar para a igreja outro dia, hoje vai passar o meu programa favorito, né? Eu quero saber como que vai ser o final dessa novela, o final disso, né? Hoje eu vou ficar em casa, distração. Mas ainda tem uma outra distração, ainda muito maior. A maior distração hoje é essa, é o celular. A maior distração hoje, tanto no crente quanto no não crente, são chamadas redes sociais. E aí tem um dado interessante. O Brasil é o terceiro país no mundo, no ranking, né? É o terceiro no ranking, perdendo apenas para a Índia, que está em segundo, e os Estados Unidos em primeiro, no acesso a redes sociais. E o Brasil, em acesso, é o país que mais, é o terceiro do mundo que mais acessa as redes sociais. E o segundo lugar do mundo no ranking, perdendo só para a Índia. E tempo, porque você acessar uma coisa, o tempo também é outra medição que eles fazem. Quanto tempo você fica na rede social? E o Brasil é o segundo no ranking mundial. É por isso que, já ouviu falar das Big Techs, que é dona do Google, Facebook, Instagram, WhatsApp, elas ficam assim de olho no Brasil e não quer que mexe e tal. Vem daí esses dados. Então, nós precisamos tomar cuidado, né? É pecado acessar a rede? Não. Precisamos tomar cuidado. A distração demasiada. A palavra de Deus diz lá em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas. No tempo aqui, nesse momento, o que Jesus esperava? Que Marta e Maria, ao receber Jesus, primeiro ouvisse tudo que Jesus tinha para falar. Primeiro recebesse tudo que Jesus tinha para entregar. Ah, mas estava com fome. Não, Jesus não se preocupava com isso. Para depois cuidar da outra parte. Para depois fazer as tarefas. Para depois preparar a mesa. Então, meus irmãos, eu quero destacar aqui: cuidado com as distrações, porque Jesus, Ele nos ensinou que só uma coisa nos importa, e o mais necessário, e só é necessário, o quê? Ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra. Primeiro, o que Jesus tem para entregar, para depois fazermos o que temos que fazer. Amém? Eu quero aqui fechar, né? Eu quero aqui finalizar. Assim como Jesus não liberou Maria de ouvir a sua voz, Ele também não libera você. Assim como Jesus não liberou Maria de ouvir a sua palavra, Ele não libera também você. Ah, eu tenho que ler Bíblia. Não, eu vou deixar a Bíblia depois. Deixa eu ver aqui como é que está aqui, que está rolando aqui. Deixa eu ver o que está passando aqui. Não.
depois eu leio Bíblia, eu tenho que resolver um negócio ali, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Tem que orar? Não, vou deixar a oração para depois. Primeiro eu tenho que fazer, eu tenho aquela tarefa, tenho aquele outro, né? Esse compromisso, aquele outro lá. Jesus não libera. Primeiro Jesus quer falar com você, amém? Jesus fala através da sua palavra. Jesus quer ouvir a tua voz, Ele vai ouvir através da tua oração, amém? Jesus, Ele quer ter uma intimidade com você, amém? Ele quer ter um tempo de intimidade, Ele quer ter um tempo de relacionamento, e Ele não abre mão disso. Se você quer realmente ser abençoado por Jesus, a exigência que Ele faz primeiro você vai ter que me ouvir. Primeiro vamos conversar. Primeiro você vai receber o que eu tenho para você. Primeiro você vai ser alimentado pela minha palavra. Primeiro você tem que ser abençoado pela minha palavra. Amém. Depois que você receber a palavra, for abençoado pela palavra, receber Jesus, aí sim você está liberado para fazer suas coisas. Jesus não abriu mão de Maria, não abre mão de você, nem de mim. Jesus quer prioridade na minha e na tua vida. Jesus, Ele quer prioridade, seja dele. Pense nisso. Eu estou dando prioridade para Jesus? Eu estou dando prioridade para aquilo que realmente é necessário? Eu estou dando prioridade para aquilo que realmente importa? Aleluia. Jesus não disse que você não tem que fazer suas tarefas, suas obrigações. Todo mundo tem obrigações diárias. Jesus não disse isso. Todo mundo precisa trabalhar, não é verdade? Aliás, a Bíblia, ela nos instiga a trabalhar. Todos os discípulos de Jesus trabalhavam antes de serem chamados, né? Um era cobrador de impostos, os outros eram pescadores, né? Todo mundo tinha função. Jesus não escolheu nenhum desocupado. Então, trabalhar é algo que Deus abençoa. O trabalho é algo que Deus nos dá. Mas antes de qualquer serviço, antes de qualquer trabalho, antes de qualquer atividade, primeiro buscar Jesus, primeiro o reino de Deus, primeiro escolher a boa parte, primeiro buscar aquilo que realmente é necessário. Quando você entender esta palavra, que só uma coisa é necessária para Deus, quando você entender que necessário se faz primeiro buscar a Deus, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Amém? Aí vem a bênção, recalcada, sacudida e transbordante. Porque primeiro buscamos o reino. Amém? Experimente dar prioridade para Jesus, e você vai ver que o Senhor vai te abençoar muito mais. Você crê nisso? Então dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus.